Pá, pá, pá. Livros de ciência política e filosofia? Acesse o site da Amazon e procure por Nando Vittar. Para quem é membro Prime, o frete é grátis. Olá amigos, como estão? Tranquilos? Bem-vindos a mais um vídeo, e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco aí sobre a falácia do IDH e o sonho distante de um neoliberalismo apático, né? Aí alguém pode vir dizer: Ah, Nandinho, mas você é gamer, você não é a favor de diminuírem os impostos sobre consoles e jogos aqui no Brasil? Para tudo aí! calma lá, não é bem assim, né? A gente, é claro que eu sou a favor dessa desoneração tributária. Eu acho realmente que os preços dos jogos no Brasil são absurdos, os preços dos consoles também, e eu acho que esse protecionismo ele não tem mais cabimento no dia de hoje. Agora, uma coisa é você abater esse tipo de tributo e outra coisa é você abolir todo o escopo tributário e esvaziar o orçamento do Estado. Isso daí realmente é uma coisa que eu não concordo, né? Uma coisa é você diminuir imposto e outra coisa é você abolir os tributos, né? Isso daí já é uma outra situação que deixaria o Estado inoperante, tá certo? Um certo dia o ANCAP liberal ele me disse que o IDH, ele achava que o IDH comporta toda a realidade política de um país, né? E que por isso nós poderíamos deduzir que países com alto IDH são liberais e eles nunca intervêm na economia. Para sustentar isso, eles usam como argumento uma lista de países com o IDH mais alto do mundo, alegando que 8 desses países teriam adotado o liberalismo econômico. Isso talvez tenha acontecido lá no século XVIII, com a Revolução Francesa e tudo mais. Talvez naquela época isso tenha acontecido, mas não é o que acontece hoje, né? Então, primeiro ponto que a gente tem que deixar bem claro aqui, né? Além disso, ele citou Milton Friedman para defender um liberalismo apático que não se importaria com a fragilidade financeira dos entes privados, porque para ele a culpa do seu fracasso financeiro seria das próprias pessoas que não souberam empreender e gerar riqueza. Segundo esse tal de Friedman, né, esse autor, a corrida econômica não deveria ocorrer da forma que todos terminem juntos, e sim que todos comecem juntos. Ou seja, na visão do Friedman, o Estado ele tem de dar suporte, que seria não incomodar, para que as pessoas possam empreender e gerar riqueza sem serem incomodadas por intervenções estatais, por exemplo. Então, ele usa isso como argumento para dizer que pessoas, empresas em geral, né, que estão em fragilidade financeira não deveriam ser auxiliadas pelo Estado pelo princípio da não intervenção, né? Em primeiro lugar, né, o índice de desenvolvimento humano é uma legislação, é uma realidade política ou ele é um cálculo de patrimônio? A gente precisa primeiro entender o que é a natureza do IDH, né? O IDH ele é um dado numérico que calcula o patrimônio, entre outros fatores, né? Questões sociais, mas ele não leva em consideração a legislação e a realidade política de cada país, né? Sendo que o próprio Estados Unidos já é um país bastante interventor e protecionista. E outra coisa é que não se consegue deduzir as políticas econômicas de um país a partir do seu IDH. Isso depende de uma análise imensamente mais profunda da sua realidade política, que vai desde o seu ordenamento jurídico legislativo até as ações do seu poder executivo, né? A ciência política não é um palco para imaginação. A gente precisa analisar a realidade concreta e não ficar tentando adivinhar fatos e realidades inteiras a partir de um dado meramente numérico que não diz respeito a outras questões como liberdade econômica. Ele diz uma questão, não é sobre liberdade o IDH, né? O IDH não fala sobre liberdade, ele fala sobre desenvolvimento social, como se distribui o saneamento básico, renda, essas coisas, né?
Não há evidência de nexo entre as duas coisas. Isso é um erro gravíssimo de interpretação, que tem muito mais a ver com o que algumas pessoas gostariam que o liberalismo fosse do que um país realmente é. O fato de os Estados Unidos ser um país protecionista e estarem pressionando uma empresa chinesa comprova esse meu ponto. Para quem não sabe, nos últimos tempos o presidente Trump tem pressionado o TikTok para ser vendido para a Microsoft. Ele deu prazo, tudo, inclusive sob pena de banimento do país. E isso é uma clara intervenção estatal na economia, o que é uma coisa que essa pessoa com quem eu estava conversando ficou tentando negar muitas e muitas vezes. Ele simplesmente ignorou esse fato e ficou dizendo porque os Estados Unidos é liberal e nunca intervém na economia e blá 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 blá, mas a gente vê que não é assim que acontece, E o IDH ele não deixa evidenciado também o fato de existirem monopólios comerciais, entre outros diversos tipos de intervenção estatal. Agora mesmo, como eu já vinha falado, o governo dos Estados Unidos está pressionando a empresa TikTok para ser vendida para a Microsoft. Como que um liberal, um neoliberal, ele quer defender que os Estados Unidos é um país liberal e apático, ignorando totalmente esse fato? Esse discurso é muito raso e superficial. Ficar trazendo dados que não indicam uma relação direta com esse argumento ignoram diversos outros pontos da realidade e não comprova esse ponto. Isso só polui a discussão. Em contrapartida, ele ficou dizendo que são dados e que não importava a minha opinião, porque com dado não se discute. Bom, então já vamos falar de dados. Vamos falar de dados, que é o que o neoliberal aparenta valorizar. Na verdade, os dados são sim muito discutíveis, são sempre muito discutíveis. A abrangência de um dado, a interpretação de um dado, o que aquele dado representa, isso são coisas que são discutíveis sim, e principalmente a veracidade de um dado. Aí você tem meios de contestar um dado e apresentar provas, mas uma discussão de internet isso fica muito mais limitado, e principalmente é discutível quando se tenta extrair de um único dado informações que não estão contidas nele, e quando deliberadamente se ignora toda a realidade em volta de um dado. Você olha só o IDH, mas não olha, por exemplo, um ato do Poder Executivo aqui, um outro ato do Poder Executivo ali, um outro ato do Poder Judiciário aqui. Você olha só um ponto específico e não olha o que está em volta. E aí, por esse jeito equivocado de interpretar as coisas, você acaba o neoliberal acaba achando que o IDH é um sinal de que países com alto IDH são liberais, e não é bem assim que as coisas são. É o mais puro achismo e ignorância querer deduzir toda a realidade política de um país a partir de um dado extremamente limitado. Para nós conhecermos a efetiva trajetória percorrida por um país, isso é algo que requer esforço e dedicação em analisar profundamente o seu escopo jurídico normativo e os seus atos governamentais, entre diversos outros fatores da sua realidade política. Se todo burguês capitalista gostasse tanto de um liberalismo apático, que nunca intervém na economia, não haveriam tantos empresários capitalistas por aí pedindo recuperação judicial e consagração de monopólio de atividade comercial do Estado, como é o que vem acontecendo aí com a empresa do TikTok, que é lá da China. E quando um empresário vai à falência, ele não costuma dizer: obrigado, Deus Mercado, por mais esse fracasso na minha vida. Agora eu padecerei e entregarei todos os meus bens aos meus credores em nome da boa e velha meritocracia. Quem que fala isso? Muito pelo contrário, o empresário ele costuma pedir falência ou recuperação judicial. Isso quando não pedem falência no lugar dele, porque isso tem implicações jurídicas,
O ideal apático do Friedman representa uma parte muito pouco expressiva dos capitalistas na vida real. Para termos uma breve ideia, somente em maio de 2020, devido à pandemia de coronavírus, estima-se que os pedidos de recuperação judicial cresceram 68,6% e a média anual desse tipo de pedido no Brasil é de aproximadamente 1.400 pedidos de recuperação judicial por ano, né? Segundo a revista Exame. A Valor Econômico, né, traz como manchete uma notícia dizendo: pedidos de recuperação judicial disparam em maio. Né? Analistas veem sinais de uma escalada que pode levar a uma quebradeira recorde de empresas. Tem também aqui a matéria do G1, ó. Pedidos de recuperação judicial e falência crescem no país e atingem mais as pequenas empresas. Dados do Serasa mostram que houve alta no volume de processos em abril na comparação com março, mesmo com represamento de pedidos. Especialistas preveem disparada do número de casos de quebra de empresas nos próximos meses. Tem também aqui a notícia da revista Exame. Pedidos de recuperação judicial podem superar 7.000 em 2020. Segundo especialistas ouvidos pelo Exame, o empresário precisa estar atento às opções de negociação antes de partir para um processo em meio à pandemia. A média de pedidos de recuperação judicial no Brasil tem sido de aproximadamente 1.400 por ano. Entretanto, após o coronavírus, a expectativa é que este volume aumente consideravelmente. Esses dados paralelos relativos à IDH não corroboram a falsa narrativa criada ideologicamente por esses neoliberais, porque isso não é suficiente para provar o ponto dele e nem para negar os milhares de pedidos de recuperação judiciais que acontecem por ano. Uma coisa é o IDH, outra coisa é a realidade política e econômica de cada país. O IDH é o resultado. A realidade política e econômica, ela é a trajetória que precede esse resultado, né? Você tem toda uma linha para chegar até aqui, e você tentar deduzir tudo que veio antes a partir desse ponto, isso é logicamente falso. Você precisa, obviamente que há situações em que você consegue isso, mas se você não olhar para isso e você tentar enxergar só isso daqui, você não vai conseguir ter uma percepção efetiva da realidade. E é isso que está sendo confrontado aqui com esse vídeo, né? Uma coisa pode até ter relação com a outra, e esses dados podem até ser reais, mas não se pode simplesmente deduzir um fato antecedente com base no seu consequente e ignorar todas as intervenções estatais que acontecem na economia apenas porque você gostaria que o liberalismo apático fosse uma realidade, né? Esse é o famoso: os fatos não corroboram o que eu penso, logo vou ignorá-los. Não é culpa minha se a ideologia apática que o neoliberalismo defende não representa a realidade. Nunca deu certo e nunca vai dar certo em lugar nenhum, porque a realidade dos estados burgueses modernos e contemporâneos são completamente opostas ao neoliberalismo apático em que o neoliberal defende, né? Sempre houve intervenção estatal na economia em maior ou menor grau, e os burgueses sempre, os capitalistas, empresários em geral, sempre usaram intervenções do Estado em seu próprio benefício, né? Alguns sim, outros não, mas sempre houve em algum momento da história, desde que o capitalismo surgiu, né? ali logo depois da Idade Média, né? Eles sempre usaram as intervenções do Estado em seu próprio benefício, tanto para cobrar as dívidas, quanto para se safar de dívidas, quanto para criar monopólios, quanto garantir seus privilégios sobre o proletariado, quanto para fazer protecionismo, garantir a propriedade dos seus meios de produção e até mesmo atacar pequenos negócios, entre várias outras finalidades para as quais os empresários recorrem ao Estado. Claro que eles não são os únicos que se beneficiam de intervenções estatais. O trabalhador também se beneficia dessas intervenções, né? Existe sempre, às vezes o Estado intervém para esse lado, às vezes intervém para esse.
é assim que os estados modernos funcionam, né? Modernos e contemporâneos, no caso, né? E um outro ponto, né, é que o liberalismo francês não destruiu o Estado, ele apenas transformou o antigo Estado monárquico absolutista em um Estado burguês, né? E se você não gosta desse fato, né, você tem que reclamar com os Estados Unidos, com a Noruega, com a França, com o Brasil e com todos os demais países dessa listinha sem nexo que me apresentaram, né? Se o burguês capitalista não gostasse de intervenção estatal, não teriam tantos empresários pedindo arrego para o Estado. E não é uma listinha de IDH que vai negar esse fato. Simples assim, né? Então é isso. Trouxe aí um artigo para vocês, a leitura de um artigo que eu fiz sobre esse assunto. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí o seu like, seu comentário e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!